Tem relações que não quebram você de uma vez. Elas colocam o seu corpo em guerra devagar. Você dorme, mas não descansa. Come, mas não sente. Sorri, mas continua tenso. O coração acelera com uma mensagem, o peito aperta com um silêncio. A mente não desliga, nem quando tudo parece calmo. E então você chama isso de amor, quando na verdade o seu corpo já entendeu o que a sua carência ainda tenta negar. Quem vive em alerta não está vivendo amor, está vivendo ameaça com momentos de alívio. Se esse tipo de verdade mexe com você, se inscreve no canal e comenta de onde você está assistindo. Existe uma diferença enorme entre sentir algo intenso e estar seguro dentro desse sentimento. Muita gente nunca aprendeu essa diferença. Cresceu associando afeto à instabilidade, aproximação à tensão, presença a medo de perda. Então, quando entra numa relação que ativa tudo isso, interpreta a própria desregulação como profundidade, interpreta a ansiedade como conexão, interpreta o vício na resposta do outro como prova de que encontrou alguém especial. Mas o corpo não mente. O corpo sempre percebe antes. Ele percebe quando a sua paz depende demais do humor de alguém. Ele percebe quando você começa a andar emocionalmente na ponta dos pés. Ele percebe quando cada conversa vira um campo minado, quando cada silêncio parece punição, quando cada gesto pequeno vira um evento grande demais dentro da sua cabeça. É por isso que certas relações cansam tanto. Não porque você ama muito, mas porque vive em estado de vigilância. Um olho na esperança e outro no perigo. Uma parte sua quer se entregar, a outra nunca relaxa de verdade. Você tenta parecer normal, seguir a rotina, trabalhar, responder, viver, mas no fundo está monitorando o vínculo o tempo todo. Está lendo o clima, está analisando o intervalo das mensagens, está tentando prever o próximo afastamento, está se preparando para a próxima mudança de temperatura. Isso não é presença, isso é sobrevivência emocional. Muita gente foi ensinada a observar o amor só pelo que sente e nunca pelo que o corpo sofre. Esse é o erro. Porque o corpo registra tudo o que a mente tenta romantizar. Registra a confusão, registra a espera, registra a humilhação silenciosa de quem nunca sabe em que lugar está na vida do outro. Registra o esforço de parecer tranquilo, quando por dentro existe um pedido desesperado por clareza. Registra o desgaste de precisar decifrar alguém que deveria, no mínimo, ser coerente. E quanto mais incoerente é a relação, mais o seu sistema interno fica preso entre esperança e ameaça. Esse tipo de vínculo vicia. Não porque seja saudável, mas porque alterna escassez e recompensa. Um dia frieza, no outro atenção. Um dia distância, no outro intensidade. Um dia você se sente descartável, no outro se sente único. E é exatamente essa oscilação que prende tanta gente. Porque a mente começa a correr atrás do alívio com a mesma força com que tenta escapar da dor. Quando a atenção vem, parece salvação. Quando some, parece abstinência. E assim a pessoa chama de amor aquilo que, no fundo, já virou dependência de um ciclo emocional instável. Repara como isso mexe com o seu corpo. Você não fica só triste. Você entra em alerta. O sono muda, a fome muda, a energia muda, a respiração encurta, o peito pesa, o estômago fecha, a cabeça acelera, o foco vai embora. Você imagina conversas, cria cenários, revive falas, tenta prever o que está acontecendo. E enquanto tudo isso acontece, ainda diz para si mesmo que está apenas sentindo demais. Não. Você não está sentindo demais. Você está sendo exposto demais a um ambiente emocional que desorganiza. Há uma diferença enorme entre ser sensível e estar sendo afetado por alguém que te mantém em incerteza contínua. Só que aqui existe uma armadilha perigosa. Quem viveu carência, abandono, imprevisibilidade ou afeto condicionado muitas vezes sente familiaridade nesse caos. O corpo estranha a paz e reconhece a confusão. Não porque a confusão seja boa, mas porque é antiga. Ela lembra alguma coisa.
Lembra a necessidade de merecer atenção. Lembra o esforço para ser notado. Lembra o medo de desagradar. Lembra a luta para manter vínculo com quem nunca estava inteiro. E quando esse padrão encontra um novo rosto, a pessoa pensa que encontrou amor intenso, quando, na verdade, reencontrou uma ferida antiga em forma de relação. É por isso que alguns vínculos parecem impossíveis de largar. Eles não prendem só pelo outro. Prendem pelo que despertam dentro de você. Despertam a criança que ainda quer ser escolhida. Despertam a parte ferida que acha que, se conseguir ser amada por alguém difícil, finalmente vai provar o próprio valor. Despertam a fantasia de que suportar tudo até o fim vai trazer uma recompensa emocional. Só que essa recompensa quase nunca vem. E quando vem, dura pouco, porque não existe descanso real em um lugar que exige de você vigilância constante para continuar existindo. Amor não deveria deixar o seu corpo em posição de defesa o tempo inteiro. Não deveria transformar mensagem em gatilho, silêncio em ameaça, distância em pânico, ambiguidade em obsessão. Não deveria fazer você perder o centro só porque o outro mudou o tom. Não deveria exigir que você se tornasse especialista em sinais confusos para tentar sustentar alguma estabilidade. Quando o vínculo começa a cobrar isso, a sua alma até pode insistir, mas o seu corpo já começou a pagar o preço. E o mais cruel é que muita gente se acostuma. Se acostuma a viver em ansiedade funcional. Se acostuma a dormir mal, pensar demais, interpretar tudo, sentir medo de falar o que sente, engolir desconforto para não piorar a situação. Se acostuma tanto que quando o corpo reage, ainda se culpa. Diz que está exagerando, diz que está carente, diz que está criando o problema. Não percebe que o corpo está tentando proteger aquilo que a mente continua entregando sem critério. O corpo entra em alerta porque percebe risco onde a sua fantasia ainda tenta ver destino. Talvez você já tenha vivido isso sem nomear. Talvez já tenha saído de uma conversa sentindo o peito pesado sem entender por quê. Talvez já tenha sentido alívio demais por receber o mínimo. Talvez já tenha ficado em paz, não porque a relação era boa, mas porque naquele dia o outro resolveu não te desregular. Talvez já tenha chamado de química aquilo que no fundo era tensão. Talvez já tenha chamado de conexão aquilo que no fundo era hipervigilância emocional. E esse é o ponto que quase ninguém te diz com clareza. O corpo não entra em alerta por acaso. Quando ele não descansa perto de alguém, existe uma verdade ali que precisa ser encarada. Porque amor de verdade pode até ter dor, conflito, fase difícil, imperfeição, ruído. Mas não faz de você um ser permanentemente tenso. Não transforma a sua paz num prêmio raro. Não te deixa existindo na corda bamba, dependendo de migalhas de clareza para conseguir respirar melhor. O que desorganiza seu corpo repetidamente não merece ser chamado de amor só porque de vez em quando também te dá calor. Tem coisas que aquecem e adoecem ao mesmo tempo. E é justamente por isso que tanta gente demora para sair. Porque confunde os poucos momentos de alívio com prova de que ali existe algo grande. Quando, na verdade, esses momentos só interrompem por um instante o estado de ameaça que nunca foi embora de verdade. É aqui que muita gente se confunde de forma perigosa. Porque nem sempre a relação parece ruim o tempo todo. Às vezes existem momentos bons, mensagens intensas, conversas profundas, promessas, olhares, reaproximações, pequenos gestos que reacendem tudo. E é justamente isso que embaralha a sua leitura. Se fosse só dor, seria mais fácil sair. Se fosse só frieza, seria mais fácil aceitar. O problema é que no meio da instabilidade aparecem migalhas que parecem banquete para quem já está emocionalmente faminto. E então o corpo, que já vinha sofrendo, recebe uma dose breve de alívio. Você relaxa por um instante. Acredita que agora vai. Acredita que talvez tenha entendido errado. Acredita que a versão boa da pessoa finalmente chegou para ficar. Mas não chegou. Ela só apareceu o suficiente para manter você preso. Esse é um dos ciclos mais cruéis que existem. A dor vem, o corpo entra em alerta, a mente tenta entender. O outro oferece um pouco de atenção,
Você se acalma, cria esperança, baixa a guarda e logo depois tudo volta a ficar confuso. Isso não constrói vínculo. Isso treina dependência. Isso faz você associar alívio a amor, quando alívio não é amor. Alívio é só a pausa momentânea de uma tensão que não deveria existir daquele jeito. E quando a pessoa começa a viver em função dessas pausas, já não está mais escolhendo com clareza. Está reagindo. Está buscando regulação em quem primeiro a desregula. Percebe o tamanho da armadilha? O mesmo lugar que tira a sua paz começa a parecer o único lugar capaz de devolvê-la. É por isso que tanta gente fica. Não porque o vínculo seja forte no sentido saudável, mas porque virou um circuito fechado de dor e alívio, de ameaça e recompensa, de vazio e preenchimento breve. E isso sequestra o discernimento. Você para de perguntar se aquilo te faz bem e passa a perguntar apenas quando vai voltar a ficar bom. Só que essa pergunta já nasce derrotada, porque ela assume que o sofrimento é parte normal da experiência. Não é. Relação saudável não exige que você passe o dia inteiro se preparando para o próximo sumiço emocional. Não exige que você revise mentalmente cada palavra antes de falar. Não exige que você controle o próprio tom para não ativar o afastamento do outro. Não exige que você viva medindo o quanto pode sentir, o quanto pode pedir, o quanto pode demonstrar, o quanto pode existir sem ser visto como peso. Quando uma relação te coloca nesse lugar, ela não está aprofundando você, está condicionando você, e o corpo percebe essa condicionação. Percebe quando você começa a ficar menor, quando começa a se podar, quando segura a mensagem, quando apaga o que queria dizer, quando ensaia conversas no banho, no trânsito, na cama, tentando encontrar a forma perfeita de não desagradar. Quando deixa de falar do que machuca porque já sabe que vai ouvir que está exagerando. Quando baixa suas necessidades para não correr o risco de perder o pouco que ainda recebe. Isso tudo vai ensinando ao seu sistema nervoso uma mensagem muito clara. Para manter esse vínculo, eu preciso abrir mão de mim. Ninguém faz isso impunemente. Uma hora o preço aparece. Às vezes em forma de cansaço constante. Às vezes em forma de ansiedade que parece sem motivo. Às vezes em forma de irritação, tristeza súbita, desânimo, queda de foco, insônia, aperto no peito, dificuldade de relaxar até nos momentos em que nada está acontecendo. Porque o corpo aprende a viver em prontidão. Aprende que o perigo pode vir do silêncio, da mudança no olhar, do afastamento repentino, da resposta fria, da ambiguidade. E quem vive assim não descansa inteiro, nem quando está sozinho. Continua em alerta por dentro. Talvez você conheça isso de perto. Talvez já tenha sentido que bastava uma mensagem atravessada para arruinar sua noite inteira. Talvez já tenha acordado bem e em poucos minutos se perdido por causa de uma ausência. Talvez já tenha tentado convencer a si mesmo de que era só uma fase ruim, só um desencontro, só uma sensibilidade sua. Mas no fundo, bem no fundo, já sabia que havia alguma coisa errada. Sabia, porque o seu corpo nunca conseguia pousar de verdade. Sabia porque até os momentos bons vinham acompanhados de medo. Medo de acabar. Medo de mudar. Medo de perder. Medo de voltar tudo à estaca zero. Isso não é detalhe. Isso é diagnóstico emocional. Quando até o bem-estar vem contaminado pela antecipação da próxima dor, existe uma estrutura doente ali. E não adianta romantizar. Não adianta dizer que toda relação tem desafio. Não adianta usar profundidade para justificar instabilidade crônica. Uma coisa é passar por dificuldade ao lado de alguém que permanece claro, presente e comprometido. Outra coisa é viver num vínculo que alterna proximidade e ameaça, calor e gelo, presença e suspensão. Uma coisa fortalece, a outra fragmenta. O problema é que muitas pessoas aprenderam a chamar fragmentação de intensidade. Aprenderam a achar que, se mexe muito, é porque é verdadeiro. Se dói fundo, é porque importa. Se ocupa a mente o dia inteiro, é porque foi destino. Mas nem tudo que ocupa é valioso. Nem tudo que marca é saudável. Nem tudo que deixa rastro merece permanência. Às vezes,
só marcou porque tocou em feridas que já estavam abertas. Às vezes, só ocupou tanto espaço porque ativou faltas antigas. Às vezes, só pareceu grandioso porque bagunçou você inteiro. Só que bagunça não é prova de amor. Esse é um ponto que quase ninguém aceita no começo, porque é mais confortável acreditar que existe algo extraordinário naquela ligação do que admitir que o extraordinário foi o nível de ativação que aquilo gerou no seu corpo. Dá menos vergonha dizer, eu vivi algo muito forte, do que dizer, eu fiquei preso num ciclo que me deixava tenso, carente e dependente de sinais. Só que a cura começa quando você troca poesia por verdade, quando para de enfeitar aquilo que está te adoecendo, quando para de chamar de conexão o que na prática está funcionando como gatilho. E aqui entra uma pergunta que muda tudo. Quem você se torna perto dessa pessoa? Você fica mais inteiro ou mais confuso? Mais calmo ou mais vigilante? Mais digno ou mais inseguro? Mais livre ou mais dependente? Mais presente em si ou mais obcecado pelo outro? Porque não basta observar o que sente por alguém. É preciso observar o que acontece com você quando está nesse vínculo. Tem gente que olha apenas para a atração, para a saudade, para o desejo, para a história, para a intensidade. Mas o ponto decisivo é outro. O que esse laço faz com o seu sistema? O que ele desperta no seu corpo? O que ele exige da sua mente? O que ele cobra da sua paz? Se a resposta for alerta, tensão, obsessão, medo de falar, medo de perder, necessidade constante de confirmação e dificuldade de descansar, então a verdade já está diante de você. Talvez o coração ainda esteja apegado. Talvez a esperança ainda esteja viva. Talvez a fantasia ainda esteja lutando para vencer os fatos. Mas o corpo já entendeu. E quando o corpo entende primeiro, ignorar isso por muito tempo cobra um preço alto demais. Mas entender não basta. Muita gente percebe que o corpo está em alerta e mesmo assim continua ficando. Continua porque confunde acostumar-se com suportar. Continua porque já investiu demais. Continua porque ainda existe lembrança boa. Continua porque acredita que sair seria exagero. Continua porque pensa que talvez esteja sendo sensível demais. Só que existe uma diferença enorme entre enfrentar uma fase difícil e permanecer num ambiente emocional que continuamente desorganiza você. Fase difícil não apaga sua dignidade, não sequestra seu eixo, não transforma sua paz em exceção. Não faz você viver como quem pisa em vidro, calculando cada movimento para não ativar a próxima dor. Quando o seu corpo não consegue relaxar perto de alguém, isso não é frescura. Isso não é drama. Isso não é falta de maturidade. É percepção. O corpo reconhece incoerência antes da sua fantasia admitir. Ele capta a ameaça onde a sua carência ainda tenta ver oportunidade. Ele identifica instabilidade onde a sua esperança insiste em enxergar profundidade. E por isso, tanta gente trava nessa batalha interna. A cabeça cria justificativas, mas o peito aperta. A boca diz que está tudo bem, mas o estômago fecha. A pessoa tenta racionalizar, tenta espiritualizar, tenta romantizar, tenta transformar o caos em lição bonita. Mas o sistema inteiro já está dizendo uma coisa muito simples. Isso está me custando caro. O problema é que, quando você passa tempo demais nesse tipo de dinâmica, o alerta vira normalidade. E aí começa um dos estragos mais silenciosos que existem. Você esquece como era viver sem interpretar tudo. Esquece como era falar sem medo de afastar alguém. Esquece como era dormir sem carregar conversa mal resolvida no peito. Esquece como era estar presente no próprio dia, sem uma parte da mente ocupada tentando entender o outro. Aos poucos, a tensão entra na rotina. Você continua funcionando, continua produzindo, continua respondendo, continua tocando a vida, mas por dentro já está operando num nível de desgaste que não combina com amor. Combina com sobrevivência. E sobrevivência emocional cansa de um jeito que quase ninguém vê. Cansa porque você não sofre só quando a dor aparece. Sofre também quando antecipa. Sofre quando imagina. Sofre quando teme. Sofre quando sente que algo vai mudar,
e não sabe quando. Sofre quando recebe o mínimo e tenta não demonstrar o quanto aquilo mexeu. Sofre quando quer pedir clareza, mas recua para não parecer cobrança. Sofre quando finge tranquilidade, enquanto por dentro está pedindo estabilidade. Esse tipo de sofrimento é cruel porque ele não chega sempre como explosão. Muitas vezes, ele chega como corrosão lenta. Uma pequena perda de brilho aqui, uma pequena perda de energia ali, uma dificuldade maior de se concentrar, um peso constante que você já nem sabe nomear. É aí que a pessoa começa a se abandonar sem perceber, porque, para manter o vínculo, passa a invalidar o que sente. Se o peito aperta, ela diz que é ansiedade sua. Se a insegurança cresce, diz que está exagerando. Se a confusão se repete, diz que toda relação é complicada. Se o outro some, diz que deve estar passando por algo. Se a frieza aparece, diz que é o jeito da pessoa. Repara na violência disso. Você vai ficando leal ao outro e desleal ao que o seu próprio corpo está tentando dizer. Vai protegendo a imagem da relação e deixando desprotegida a sua saúde emocional. Vai sustentando uma narrativa que salva o vínculo, mas sacrifica você. Só que uma hora a conta chega, porque aquilo que você chama de amor começa a vazar para todas as áreas da vida. Sua paciência diminui, sua presença enfraquece, sua autoestima fica instável, seu trabalho perde força, sua espiritualidade esfria, sua alegria fica condicionada. Você passa a viver em função de um centro que não está mais em você, e quando alguém tira seu centro de você, não importa quão intensa pareça a conexão, o preço sempre será alto demais. Amor não deveria exigir que você entregasse o próprio eixo para provar profundidade. Amor não deveria deixar seu sistema tão vulnerável ao humor, ao silêncio e à incoerência de outra pessoa. Talvez a verdade mais dura seja esta. Algumas relações não te machucam apenas pelo que fazem. Te machucam pelo estado em que te mantêm. Não é só o sumiço, não é só a frieza, não é só a ambiguidade. É o efeito contínuo dessas coisas no seu corpo. É o modo como você vai ficando ansioso, hipervigilante, dependente de sinal, faminto por alívio. E quando você chama isso de amor, começa a defender a própria prisão. Começa a proteger aquilo que te enfraquece. Começa a acreditar que sair seria perder algo precioso, quando na verdade talvez sair seja a primeira vez em muito tempo que você se protege de verdade. Porque se proteger não é fugir do amor. É fugir do que está ensinando o seu corpo a viver sob ameaça. Se proteger é parar de chamar de conexão aquilo que exige de você vigilância permanente. É parar de achar normal uma relação em que você nunca sabe se pode descansar. É parar de confundir química com ativação, saudade com abstinência emocional, intensidade com desorganização. Nem tudo que te puxa forte te faz bem. Às vezes puxa forte justamente porque toca no seu vazio, não na sua verdade. Às vezes puxa forte porque reabre uma ferida antiga e faz você pensar que, se ficar até o fim, vai finalmente curá-la. Mas ferida não se cura dentro do lugar que continua aprofundando o corte. Existe uma pergunta que pode libertar muita gente, mas quase ninguém tem coragem de fazer com honestidade. Quem eu me tornei para continuar sustentando isso? Porque o preço nunca é só dor. O preço também é deformação. Você vira alguém mais tenso, mais inseguro, mais dependente de sinais, mais disposto a aceitar menos, mais treinado a duvidar da própria percepção. E quando percebe isso, entende que o problema não é apenas gostar de alguém. O problema é o que esse gostar está fazendo com a sua estrutura. Está fortalecendo sua paz ou corroendo sua base? Está ampliando sua vida ou estreitando seu mundo? Está aprofundando sua verdade ou aumentando sua confusão? Quem ama de um lugar inteiro não precisa viver em estado de ameaça. Pode sentir medo, pode atravessar conflito, pode enfrentar fase difícil, pode ter conversas duras, pode lidar com imperfeição. Mas ainda existe chão, ainda existe clareza, ainda existe presença, ainda existe uma segurança mínima que permite ao corpo baixar a guarda.
Onde isso não existe por muito tempo, o nome do vínculo pode ser qualquer um, menos abrigo. E é por isso que tanta gente precisa parar de perguntar apenas se ama e começar a perguntar se consegue repousar. Porque repouso não é detalhe. Repouso é sinal, é prova, é termômetro. O coração pode mentir para continuar agarrado. O ego pode insistir para não aceitar perda. A carência pode fantasiar. Mas o corpo revela a verdade no jeito como adoece, no jeito como pesa, no jeito como nunca consegue descansar inteiro perto de quem deveria ser paz.